Vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso estudo, tá? Vamos avançar na temática da aplicação da lei penal. Só que agora nós vamos entender alguns pontos aqui importantes para a nossa prova. Primeiro, no que tange a pena cumprida no estrangeiro, pena cumprida no estrangeiro. Depois vamos entender a eficácia da sentença estrangeira, a questão de contagem de prazo, questão de contagem de prazo, e por fim, no próximo bloco, falarmos da interpretação da lei penal e no último bloco, falar do conflito aparente de normas, tá? E aí a gente fecha o nosso estudo acerca dessa parte da aplicação da lei penal, interpretação da lei penal, tudo isso dentro do Código Penal, parte geral. Os próximos blocos, finalizados esses 6 primeiros blocos, serão só para falarmos acerca da parte especial, os crimes e também da legislação extravagante. Tá certo? Tiago, eu tenho que ter em mente, eu tenho que ter em mente também a hipótese de uma pena ser imposta no estrangeiro, o agente iniciar esse cumprimento de pena no estrangeiro e retornar ao Brasil. E aí eu tenho um mnemônico, que é minha tia Cida. Minha tia Cida, está lá no artigo 8º do Código Penal, que tem a seguinte redação, A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Essa é a redação do Código Penal. Só que para facilitar o seu estudo, vamos nos valer do mnemônico. Toda vez que eu falar de pena cumprida no estrangeiro, você vai lembrar do mnemônico de minha tia Cida. A pena, quando for idêntica, será computada. E a pena, quando for diversa, será atenuada. Computada, você vai computar, você vai retirar aquilo que já cumpriu. E atenuada, você vai fazer uma diminuição quando ela for diversa, para equilibrar. Então, digamos que lá a pena foi maior e aqui a pena é menor. Então, a gente atenua, a gente diminui. Ou então, se a pena ela é idêntica, 2 anos lá, 2 anos cá, o cara cumpriu um ano, ele resta saldar ali mais um ano. Então, atenção para essa redação do artigo 8º, mas atenção também primordial, uma atenção também primordial a essas nomenclaturas. Então, faça só o mnemônico que você lembra. Porque na sua prova, o seu examinador ele justamente vai fazer isso aqui, ó. Ele vai inverter. Ele vai dizer que quando for idêntica, é atenuada, e quando for diversa, é computada. Não, não, não. Se você prestou atenção e gravou o mnemônico de minha tia Cida, você não erra. Toda vez que eu falar de pena idêntica, essa pena será computada. E toda vez que eu falar de pena diversa, essa pena será atenuada. Simples assim. Simples assim. Tá certo? Tiago, e no que tange aí a eficácia da lei estrangeira, eu posso impor essa lei estrangeira? Pode sim. Está lá no artigo 9º do Código Penal Brasileiro. Está lá no artigo 9º do Código Penal Brasileiro. O que é que diz lá o artigo 9º do Código Penal Brasileiro? Façamos a leitura. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências e pode ser homologada. Pode ser homologada. É uma faculdade. Essa lei
estrangeira quando eu impor a lei brasileira, ou seja, uma sentença imposta no exterior, quando eu quiser ver esses efeitos serem satisfeitos aqui no Brasil, então ela pode ser homologada, ou seja, é uma faculdade, é uma faculdade. E aí, um bizu, não é o STF que homologa. Essa homologação é feita pelo STJ. Essa homologação é feita pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. E uma pegadinha recorrente de prova é dizer que o STF é competente para homologar essa sentença estrangeira. Isso está falso, tá? É o STJ, o órgão jurisdicional competente para a aplicação de uma sentença, uma homologação e aplicação de uma sentença estrangeira. E aí eu tenho aqui duas hipóteses. A primeira hipótese é quando eu estiver falando de reparação por reparação por dano ou qualquer outro efeito civil. Quando eu falar de reparação por dano ou qualquer outro efeito civil, deve haver, é necessário, deve haver e é necessário a provocação da parte interessada. Provocação da parte interessada. Sem isso, o tribunal não vai homologar a sentença estrangeira. Então, se eu sofri um dano e eu tenho que ver esse dano sendo satisfeito, né, a reparação por esse dano, ou qualquer outro efeito civil, deve a parte interessada provocar o Superior Tribunal de Justiça, ele pega aquela sentença estrangeira e propõe lá a homologação ao STJ. Agora, quando eu estiver falando de medida de segurança, cumprimento de medida de segurança, deve haver, deve haver um tratado de extradição para o Brasil ou requisição do ministro da Justiça, se for ausente esse tratado de extradição ou qualquer pedido da parte do órgão jurisdicional, tá? E não da parte interessada. Olha o que diz aqui o artigo 9º, parágrafo único, a linha B. Para outros efeitos da existência de tratado de extradição com o país cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta desse tratado, requisição do ministro da Justiça, tá? Então, eu posso impor uma sentença estrangeira no Brasil, Thiago? Pode, tranquilamente. Agora, para essa imposição, para essa homologação, eu devo provocar o STJ. Devo provocar o STJ. Então, o STJ é o órgão jurisdicional competente para essa homologação, for reparação de dano ou efeito civil, provocação da parte interessada. Medida de segurança, tem que haver um tratado de extradição, na ausência do tratado de extradição, requisição do ministro da Justiça. Para a gente finalizar esse ponto aqui, falar da contagem de prazo, fração não computável na pena e da aplicação do princípio da especialidade, que são os termos finais aqui do Código Penal brasileiro. Vou falar ainda das frações não computáveis da pena. Fração não computáveis. E falar também da lei especial. Aqui é na própria ordem do Código Penal brasileiro. Aqui já é o artigo 10, o artigo 10 do CP, artigo 11 e artigo 12. E artigo 12. No que tange a contagem de prazo, você vai entender que a contagem de prazo penal está lá no artigo 10 e inclui o dia de início na contagem do prazo e exclui o dia de fim.
Simples assim. Então, se eu tenho um prazo contado em dias, digamos lá, um prazo contado em 5 dias, esse prazo foi publicado no dia 10. Aí você vai lá, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. A pessoa comum, sem o conhecimento, vai iniciar a contagem o quê? No dia 11. Então vai lá, 1, 2, 3, 4, 5. Errou. Porque aqui no Código Penal, no artigo 10, diz: o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo e conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. E se eu digo que se inclui o dia de início e exclui o dia de fim, eu vou contar um desde o dia da publicação daquele prazo. Então, 10, 11, 12, 13, 14. 5 dias. O termo final eu excluo. Isso importa também para a contagem daquele prazo lá de 6 meses da representação. Então, se foi publicado no dia 10, você vai contar 10 e vai contar os 6 meses. Ao invés de finalizar no dia 11, finaliza também no dia 10. Ou melhor dizendo, perdão, finaliza no dia 9. Você vai diminuir um dia. Tá certo? Então, digamos que eu tenho um prazo para representação que foi publicado no dia 10 de janeiro. Então, você vai contar 6 meses assim, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Finaliza em junho, mas termina em que data de junho? Se a publicação foi 10 de janeiro, você diminui o quê? Um dia. Aí você vai lá contar. 9 de fevereiro, 9 de março, 9 de abril, 9 de maio, 9 de junho. Então, o termo final para a representação 6 meses é 9 de junho. E as frações não computáveis? Frações não computáveis, está lá no artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade, ou seja, na PPL, e nas penas restritivas de direito, as frações de dia, e na pena de multa, as frações de cruzeiro. Lógico que aí não é mais cruzeiro real. Então, digamos que você foi compelido a pagar uma multa de R$ 101,30. Vai se desprezar as frações, você vai pagar lá a multa, R$ 100. Na pena privativa de liberdade ou na pena de multa, se você foi condenado a 20 anos, 11 meses, 20 dias e 12 horas, lógico que eu vou desprezar ali essas frações de 12 horas. Você vai cumprir 20 anos, 11 meses e 20 dias. Tá certo? Você tem que contar no relógio para finalizar aquele tempo. E por fim, no que tange à lei especial, olha o que diz a redação do artigo 12. As regras deste código aplicam-se aos fatos criminados por lei especial, se não dispuser de modo diverso. É o que traduz a ideia do princípio da especialidade. Se eu tiver uma norma especial, ela vai ser aplicada em detrimento da norma geral. Então, eu tenho um conflito aqui de norma especial e norma geral. A norma especial ela vai prevalecer sobre a norma geral, desde o artigo 1º do Código Penal até o artigo 120 do Código Penal brasileiro. Então, se eu tenho normas que dispõem aqui a norma geral e estas mesmas normas são previstas e tratadas em lei especial, eu afasto a norma geral para prevalecer a norma especial. Então, aqui é a ideia do princípio da especialidade capitaneado no artigo 12 do Código Penal brasileiro. Com isso, a gente fecha esse bloco. No próximo bloco, vamos falar de interpretação da lei penal e no último bloco, a gente fecha com o conflito aparente de normas. Fique com a gente e me ajude a te ajudar. Clique no próximo bloco.